Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetela, o canal do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vou apresentar uma aula sobre múltiplos e divisores, cujo tema vai ser critérios de divisibilidade. Vamos começar! Bom, o que vem a ser critérios de divisibilidade? São características que um número tem, que você olhando para ele, você sabe se ele é divisível por outro número, sem precisar dividir. Normalmente, como é que a gente sabe que um número é divisível por outro? Por exemplo, como é que eu sei que 12 é divisível por 3? Você divide 12 por 3, no caso aqui vai dar 4, e resto 0. Quando a divisão der resto 0, você sabe que um número é divisível pelo outro. 12 é divisível por 3, porque na divisão o resto dá 0. Porém, será que eu consigo saber que o resto vai dar 0? Ou seja, que 12 é divisível por 3 só olhando para ele, sem precisar fazer a divisão? E a resposta é sim. A gente consegue isso através dos critérios de divisibilidade. Por exemplo, quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Essa eu acho que todo mundo já conhece. Basta saber se o número é par. Quando o número for par, ele é divisível por 2. Para saber se ele é par, é só olhar o último algarismo, tá certo? Por exemplo, 24 não termina em 4? 4 não é par, então 24 é divisível por 2. 120 não termina em 0? 0 é múltiplo de 2. 0 é múltiplo de todos os números, não esqueça. Então 120 é divisível por 2. 138, 8 não é divisível por 2? Logo 8 é par. 138 é divisível por 2. 2374, ele não termina em 4? 4 é par. Logo este número, 2374, também é par, também é divisível por 2. Quando é que eu sei que o número é divisível por 3, por exemplo? Por 3 você vai fazer o seguinte, você vai somar os algarismos que compõe o número. Se o resultado dessa soma der um múltiplo de 3, então o número todo é múltiplo de 3. Vamos ver um exemplo aqui. 1356. Ele é composto do algarismo 1, do algarismo 3, do algarismo 5 e do algarismo 6. Então, nós vamos somar 1 mais 3 mais 5 mais 6, que vai dar 15. E 15 é divisível por 3. Ah, como é que você sabe? Só somar de novo. É só você fazer a adição de novo. 1 mais 5 vai dar 6. 6 não é divisível por 3? Logo, 15 é divisível por 3. E 1356 também é divisível por 3. Então, somou os algarismos. Se resultar num número divisível por 3, o número todo é divisível por 3. Quando que o número é divisível por 4? Você vai pegar os dois últimos algarismos que formam o número. Não precisa dividir o número todo. Você pega os dois últimos e vê se ele é divisível por 4. Por exemplo, 4.324, ele não termina em 24? 24 não é divisível por 4? 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, 4.324 é divisível por 4. Outro exemplo, 2.300. Repara que termina em 00. Tá? Se terminar em 2 zeros, ele também é divisível por 4. 00 significa 0. 0 é divisível por 4. Mas tem que ter 2 zeros, não pode ter um só não. Tem que ser os dois últimos algarismos. 00 é divisível por 4, logo 2300 também é divisível por 4. Quando que o número é divisível por 5? Essa eu acho que todo mundo sabe também. É quando termina em 0 ou 5. Por exemplo, 235, ele termina em 5. O último algarismo é 5. O algarismo da unidade é 5. Então ele é divisível por 5. 1430, o algarismo da unidade é 0, ou seja, termina em 0. Se terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. Quando que o número é divisível por 6? Para ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3. Por que isso, Rangel? Porque 6, se você fatorar ele, ele é composto de 2 e de 3. 6 é igual a 2 vezes 3. Logo, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Exemplo, se eu pegar 516, se eu souber que ele é divisível por 2 e divisível por 3, ele vai ser automaticamente divisível por 6. Eu sei que ele é divisível por 2, porque 516 termina em 6, ó. Se ele termina em 6, ele é par. Se ele é par, é divisível por 2. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. É só somar os algarismos. Vai somar o 5, o 1 e o 6. Ó. O 5, o 1 e o 6. Isso aí vai dar 12. 12 é divisível por 3. Ó. 1 mais 2, 3. É divisível por 3. Se é divisível por 2, é divisível por 3, logo é divisível por 6. Resumindo, para ele ser divisível por 6, primeiro ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3. Então, se o número é divisível por 3 e é par, ele é divisível por 6. Quando que o número é divisível por 8? Esse é parecido com a divisibilidade por 4. Só que agora, ao invés de pegar os dois últimos algarismos, nós vamos pegar os três últimos algarismos. Exemplo, 4.824. Ao invés de você dividir 4.824 por 8, você divide só os três últimos, ou seja, o 824. Vamos dividir aqui, ó, 824 dividido por 8. Vamos baixar o 8 aqui, ó, 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8, para 8, 0. Baixa o 2 agora. 2 dá para dividir por 8? Não, 2 é menor do que 8. Então a gente coloca um 0 aqui e baixa o próximo algarismo, que é o 4.
Aí vai dar 24. 24 dividido por 8 vai dar 3. Resto 0. Então 824 é divisível por 8. Logo, 4.824 também é divisível por 8. Vamos para mais um exemplo. 2.000. Repare que ele termina em 3 zeros. Se ele terminar em 3 zeros, também é divisível por 8. Porque 0 é divisível por 8. Tá? Então tem que terminar em 3 zeros. Com 4 tem que terminar em 2 zeros. Com 8 tem que terminar em 3 zeros. Um número é divisível por 9. O critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Porém, agora a soma tem que dar múltiplo de 9. Então a gente vai somar os algarismos. Exemplo, 4.356. A gente vai somar esses algarismos aqui. Vai somar o 4, o 3, o 5 e o 6, que vai dar 18. 18 não é divisível por 9, então 4.356 também é divisível por 9. Quando que um número é divisível por 10? Bom, essa regra todo mundo conhece. Basta terminar em 0. Terminou em 0 é divisível por 10. Exemplo, 210. Outro exemplo, 3.100 termina em 0. Quando que um número é divisível por 11? Vai vir um texto grandão aqui, mas eu vou explicar ele. Vamos ver esse texto aqui. Quando a diferença, lembre-se, diferença é subtração, entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par for um número divisível por 11, ou seja, você vai somar os algarismos de ordem ímpar, vai somar os algarismos de ordem par e vai ver a diferença dessa soma, ou seja, vai fazer uma subtração da primeira soma com a segunda soma. O resultado se der múltiplo de 11, ou seja, se o resultado der 0, 11, 22, 33, ele é múltiplo de 11. Não esqueça, 0 é múltiplo de todos os números. Vamos entender um pouquinho melhor esse texto. Vamos pegar como exemplo 72.897. Quando a gente fala ordem par e ordem ímpar, não é algarismo par e algarismo ímpar. É a ordem, é a posição dele no número, como se os algarismos estivessem em uma fila. A ordem é a posição na fila. Primeiro da fila, segundo da fila, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então aqui no nosso exemplo, nós vamos começar a ver a fila da unidade para a dezena para a centena, ou seja, da direita para a esquerda, nesse sentido aqui. Ó. Então esse é o primeiro da fila, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto da fila. O 7 é o primeiro, o segundo é o 9, o 8 é o terceiro, o quarto é o 2 e o quinto é o 7. Então ordem par e ordem ímpar a gente vê pela posição. Ó. Posição ímpar é a primeira posição, a terceira posição, a quinta posição. Repare que é só número ímpar, mas é a posição. Ordem par é a segunda posição, é a quarta posição e assim sucessivamente. Então vamos lá. Quem está na ordem ímpar é o algarismo 7, que é o primeiro, o algarismo 8, que é o terceiro, e o outro algarismo 7, que é o quinto. Tá? 7, 8, 7, que vai dar a soma de 22. Ordem par é o algarismo que ocupa a segunda posição, que é o 9, e o algarismo que ocupa a quarta posição, que é o 2. Então vai somar 9 e 2, vai dar 11. E nós vamos ver a diferença. 22, que foi a primeira soma, menos 11, que é a segunda soma, vai dar 11. Então 11 é múltiplo de 11, logo 72.897 também é múltiplo de 11. Vamos ver um exemplo mais simples. Para não depender de decorar esse texto, vamos ver o número 40.194. Então você vai somar de forma alternada, sempre pulando um algarismo. Então o primeiro algarismo que a gente vê é o da unidade, que é o 4. Vamos somar, pula um algarismo, nós vamos pular um. Ó. Sempre pulando um, o próximo é o 1. Aí vai pular um novamente, ó. Vai pular o 0 aqui, vai pular mais um algarismo, que no nosso caso aqui é o 0. E vai somar com esse outro 4. Isso aí vai dar 9 a soma. Agora vamos começar de novo pelo segundo, pela centena. 9, a gente somou, pegou o 9 e vai somar com o próximo, pulando o número 1, pulando esse algarismo aqui, vai somar com 0. 9 mais 0 dá 9, 9 menos 9 vai dar 0. Se deu 0, também é múltiplo de 11. Então 40.194 é divisível por 11. E o último critério é por 25. Para ser divisível por 25, os dois últimos algarismos têm que ser 00, ou 25, ou 50, ou 75. Por exemplo, 2.500, ele termina em 00, é divisível por 25. Outro exemplo, 525, terminou em 25, é divisível por 25. 3.250, terminou em 50, logo é divisível por 25. 89.075, terminou em 75, é divisível por 25. E com isso a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço.